E já que vocês pediram muito, hoje eu venho trazer a continuação da saga dos vídeos de Pokémon, começando agora a quarta geração Diamante e Pérola, onde os nossos heróis se aventurarão na região de Sinnoh, para muitos uma das melhores gerações de Pokémon. Então já não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, comentar aqui embaixo quais são as próximas histórias que você quer ver aqui no canal, também se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Beleza? Então com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à continuação da história completa de Pokémon. E tudo começa com uma nova personagem, a Dao, que tinha acabado de completar 10 anos e iria iniciar a sua vida como uma coordenadora Pokémon, inspirada principalmente pela sua mãe Joana, que já foi uma top coordenadora. Só que quando ela chega no laboratório está tudo um caos, então ela acaba ajudando o professor Rowan a resgatar os iniciais que tinham escapado. Unindo forças com o Piplup, ela consegue terminar essa missão, ganhando assim a sua Pokédex e claro, levando esse amável pinguinzinho. Enquanto tudo isso está acontecendo, o Ash está prestes a chegar em Sinnoh. Porém a equipe Rocket aparece e captura o Pikachu, mas logo derrotada por ele mesmo, e ele e o Ash acabam se separando. E quem acha o Pikachu perdido, claro, é a Dawn, que acredita que poderia capturá-lo, mas com uma descarga de energia ela acaba perdendo e destruindo a sua bicicleta como sempre. E nem venho falar que aqui é a culpa do Ash não. Ele nem estava perto dessa vez, o culpado verdadeiramente sempre é o Pikachu. Enfim, ela também acaba conhecendo a equipe Rocket, mas também acaba facilmente conseguindo derrotá-los. E assim eles decidem ir até a casa de campo da família do James, e lá ele se encontra com seu amigo de infância, um Carnivine, que agora também irá fazer parte do grupo. E o Ash, que continuava procurando o Pikachu de todas as maneiras, acaba se encontrando mais uma vez com seu velho amigo Brock, que claro estava ali atrás de mulher mais uma vez, mas essa já tinha namorado e acaba deixando ele para trás. Assim eles seguem juntos atrás do Pikachu e o Ash consegue capturar um Starly, ficando muito feliz. E vendo uma descarga elétrica achando que era o Pikachu, eles acabam conhecendo o Paul, um convencido que deixa o Ash completamente tiltado. Fica tirando sarro dele, se achando, mas enfim. Eles veem outra descarga elétrica e esse sim era o Pikachu, que mais uma vez estava lutando contra a equipe Rocket e o Ash aparece para salvá-lo. E é aqui também que ele acaba conhecendo a Dawn. Eles então voltam para o laboratório, o Ash ganha uma roupa nova e a Dawn decide seguir viagem com eles. Porém logo na porta estava o Paul, que desafia o Ash em uma batalha 3 contra 3, que acaba de uma forma bem broxante em empate. Mas a sementinha da rivalidade entre eles já estava plantada. O Ash então se registra para participar da Liga Sinnoh, acaba conhecendo também o Nando, um mestre Pokémon que quer participar tanto dos torneios quanto dos concursos. E o Ash se encontra com um Turtwig que é extremamente rápido, batalhando contra ele e conseguindo capturá-lo. Agora com 4 Pokémons, o Paul volta mais uma vez para desafiá-lo. E dessa vez o Ash acaba perdendo para o seu Chinchamp, que fica feliz com a sua vitória, mas o Paul só humilha o seu próprio Pokémon, dizendo que aquilo não era motivo para ele ficar feliz. E o Ash fica motivado para superá-lo, não só porque ele era seu rival, mas porque ele era ruim do coração mesmo. Depois disso, o Brock captura um Croagunk e a Dawn captura uma Buneary. E dessa forma ela já quer participar do seu primeiro concurso. E assim eles vão para a cidade de Jubilife e o Apple do Ash acaba mostrando interesse em participar do concurso. Dessa forma os dois acabam se inscrevendo e até mesmo a Jessie com uma nova identidade, Jessilina. Porém eles acabam perdendo. A primeira derrota da Dawn que a deixou bem triste, mas também serviu de motivação para ela melhorar. E agora indo para a primeira batalha de ginásio do Ash, o seu Starly evolui para Staravia e o Bonsly do Brock evolui para Sudowoodo. E enfim eles chegam até o ginásio de Oreburgh para enfrentar o seu líder Roark, mas o Paul já estava por lá e acaba tendo a batalha primeiro, conseguindo derrotar o líder e ganhar a sua primeira insígnia. Ele acaba ficando para ver a luta do Ash, porém ele acaba perdendo. Primeiro porque os seus Pokémons nem estavam treinados direito, e segundo porque ele estava abalado psicologicamente pelo Paul. Então depois de uma conversa com o Roark, eles têm uma revanche e mesmo a batalha sendo ainda mais dura, o Ash consegue com a sua estratégia vencê-lo.
ganhando assim a sua primeira insígnia da região de Sinnoh. E seguindo com a sua viagem, eles acabam conhecendo a caçadora Jay, uma mulher que rouba pokémons para revendê-los no mercado negro. O Ash tenta lutar contra ela, mas tanto seu Pikachu quanto o Meow acabam sendo roubados. E assim eles se aliam com a equipe Rocket para conseguir libertar os seus amigos e diversos outros pokémons. Porém, a caçadora continuava solta. E a Down, continuando seus treinamentos para os concursos, acaba se reencontrando com o Kenny, um amigo de infância que também acabou virando um coordenador Pokémon. E os dois acabam participando do concurso de Florama, ganhando de todos os rivais e se enfrentando na final do concurso. E mesmo ele tendo um Prinplup, ela consegue vencê-lo e ganhar a sua primeira fita. Seguindo então para a cidade de Eterna, eles acabam conhecendo a Gardena, e ninguém sabe que ela na verdade é a líder do ginásio de lá. Ela e o Ash acabam tendo uma batalha amistosa e o Ash acaba perdendo. Depois disso, eles participam de um concurso de disfarces Pokémon e o Brock acaba ganhando um ovo misterioso. E seguindo, a Dawn acaba capturando um Weasel, porém ele é muito cabeça dura e precisaria de muito treino. Seguindo então, eles acabam conhecendo o Lucian, um dos membros da Elite 4 da região de Sinnoh, e após explicar toda essa hierarquia de poder ali da região, e por conta do Weasel, a Dawn acaba arrumando uma batalha contra ele, que meio óbvio ela acaba perdendo. E seguindo para o ginásio de Eterna, eles descobrem que a Gardena é a líder de lá e o Ash então começa a sua batalha. E graças ao Aipon ele consegue vencer e levar a sua segunda insígnia. Então seguindo a sua viagem, o ovo do Brock acaba se transformando em uma Rapine e também acabam se encontrando com a Cynthia, a mais poderosa treinadora da Elite dos 4. E o Paul, que também estava por lá, se acha tanto que acaba desafiando ela para uma batalha, e é óbvio que ela dá uma surra nele. Mesmo assim, ela se oferece para recuperar os seus pokémons e tentar dar alguma lição de humildade para ele, mas nada disso funciona. Depois disso, todos eles acabam caindo dentro de uma ilusão, em que tudo que eles mais queriam acabam se tornando realidade. O Brock tem o amor de todas as Joy e Janes, a Dawn luta contra sua mãe para se tornar a maior coordenadora, o Ash acaba tendo uma luta contra a Cynthia, a Jessie se torna atriz, o James consegue muitas tampinhas e o Meow se torna o favorito do chefe. Mas eles acabam percebendo que tudo aquilo era uma mentira e se unem para derrotar o fantasma. Depois disso eles se encontram novamente com o Gary, que está trabalhando ali para criar uma área de preservação de pokémons fósseis. E aí que aparece novamente a caçadora Jay, que roubou diversos Sheldons. Então Ash junto com Gary lutam contra ela, invadem a sua nave e conseguem resgatar esses pokémons. Esses dois realmente fazem uma grande dupla. E pensar que eles eram os maiores rivais e agora eles são grandes amigos. De qualquer forma, eles seguem o seu caminho e vão para a cidade de Hearthome. Porém, o que eles não sabiam é que seu líder de ginásio estava ausente. Mas aconteceria um concurso por lá, só que a Dawn acabou nem ao menos se classificando, o que deixa ela extremamente triste e desmotivada. Então Ash decide fazer algo para animá-la, indo todos para participar de um evento de batalhas em duplas. Porém, essas duplas eram na verdade sorteadas e o Ash tem a grande sorte de cair junto com o Paul. E apesar da rivalidade entre eles, eles conseguem avançar. Só que o Paul estava usando seu Team Char de uma forma muito cruel, o treinando sem pausas e não dando nenhum momento de descanso. Ele estava no seu limite e por isso ele não conseguia batalhar direito. Só que o Paul não liga para isso, decide que vai abandoná-lo por não servir mais a ele. Só que o Ash acaba oferecendo para ficar com ele e ele aceita muito feliz. No outro dia eles teriam as suas duas últimas batalhas, se enfrentando contra o Brock e contra a Dawn. O Shinchamp é decisivo para essa batalha, além do Elekid que evolui para o Electabuzz. E assim essa dupla mais inimaginável de todas acabam ganhando o torneio. Mas o Paul não sente nenhum orgulho disso, dando seu prêmio para o Ash e
indo embora. E assim eles novamente seguiriam a sua viagem, porém enquanto estavam a caminho de um novo concurso, eles acabam passando pela cidade de Alamos. Acontece que diversas pessoas e pokémons estão tendo pesadelos, e o maior suspeito disso acaba sendo o Pokémon Darkrai, que por ser mencionado acaba aparecendo e atacando o Ash, prendendo ele em uma espécie de outra dimensão que na verdade era um pesadelo. Ele fica lá por um tempo, mas depois consegue despertar, e outro problema é que os pokémons lendários Dialga e Palkia estão tendo uma luta sobre aquela cidade que está afetando as dimensões, podendo até abrir um buraco no espaço e tempo. E aí é o próprio Darkrai que se opõe a esses dois pokémons. E ele não seria forte o suficiente, mas os nossos heróis descobririam que existia uma música que poderia contê-los. E assim eles ficam tentando resolver esse quebra-cabeça, enquanto toda a cidade está desaparecendo e supostamente o Darkrai acaba morrendo, eles finalmente conseguem resolver. E os pokémons lendários param de lutar, trazem a cidade de volta ao normal, assim como o próprio Darkrai. E agora finalmente eles podem seguir a sua viagem. E o Ash continua treinando seu Chimchar, incentivando ele da maneira mais positiva possível, completamente diferente do que o Paul fazia. Depois disso eles acabam se encontrando novamente com a Gardenia, só que dessa vez ela acaba batalhando contra a equipe Rocket e ela se interessa em treinar o Cacnea do James, que entrega pra ela, afinal ele não era um treinador tão bom assim. De qualquer forma, é uma despedida bem triste. Em seguida, o Ash com a Dal continuam treinando, e eles percebem que o Apple do Ash gosta mais de participar dos concursos, enquanto o Buizel da Dal gosta mais de lutar competitivamente. E assim eles decidem trocar os seus pokémons. E agora em Solaceon eles acabam conhecendo a equipe galáctica, que vai até as suas ruínas para roubar um cubo misterioso. Só que isso deixa os Unown extremamente bravos, e o Apple da Dal evolui para poder protegê-los. Assim eles escapam e também a equipe galáctica. Depois eles vão finalmente para outro concurso, só que a Dal não consegue se classificar e quem acaba incrivelmente ganhando este é a Jessilina. Quem diria, não? Depois disso eles passam por algumas confusões, o Ash acaba conseguindo um Gligar e eles finalmente chegam à cidade de Waystone, a cidade natal do Paul, onde eles acabam conhecendo seu irmão Red e também a líder do ginásio Maylin. Ela tem um Lucario, porém ele não respeita muito ela, e ela tá bem triste com isso, além do fato dela ter perdido de lavada para o Paul, e por isso que ela está com o Red, este que era um treinador extremamente experiente e também acaba decidindo ajudar o Ash. E meio inesperadamente quem desafia a Maylin primeiro é a Dawn, porém ela acaba perdendo. E logo depois ela batalha contra o Ash, mas acaba em um empate. Mesmo assim ela se sente agradecida pelo espetáculo que aquilo foi e decide que ele merece a sua medalha. Depois disso eles se encontram com um treinador obcecado pela linha evolutiva do Pikachu, e o Raichu dele ganha do Pikachu com facilidade. Assim o Ash entra naquele dilema se ele deveria ou não fazer com que o Pikachu evoluísse. E a própria equipe Rocket que impede dele fazer essa bobagem, e na sua revanche ele acaba conseguindo ganhar. Depois disso eles conhecem a Copa Wallace, um concurso Pokémon que o próprio criador acaba convidando o Ash a participar também. E aí que eles têm a surpresa de uma velha amiga. A May aparece para participar desse concurso também. Copa Wallace então começa e o Ash é o primeiro a ser desclassificado. E depois de muitas e muitas batalhas, apresentações, finalmente chega a final, que é a May contra a Dawn. Um verdadeiro espetáculo, mas no final quem acaba ganhando é a Dawn. E assim, depois de muito tempo, ela finalmente ganha mais uma fita. E a May, infelizmente, vai embora continuar a sua jornada em Johto. E agora eles seguem para a cidade de Pastória, mas no caminho acabam se reencontrando com o Paul. Só que dessa vez o Ash usaria o Chimchar, que carregava uma fúria tão grande contra o seu antigo treinador, que acaba despertando todo o seu poder, conseguindo derrotar facilmente, porém ele acaba descontrolado. E mesmo se queimando todo, o Ash fica com ele para ele poder se acalmar, o que dá certo e eles finalmente vão para Pastória. E lá eles conhecem o campeão de luta livre e líder do ginásio Wake.
E graças ao Buizel, o Ash consegue mais uma medalha. Depois eles vão a caminho de volta para Earthhome, só que no caminho eles se trombam com o Gary novamente. E dessa vez ele acaba ajudando o Ash com o seu Gligar. Afinal ele tinha medo das batalhas e não era muito confiante. E o Gary acaba passando diversas dicas, além de no final fazer ele evoluir para Gliscor. Depois eles finalmente chegam a Earthhome, porém a líder do ginásio estava novamente ausente. E assim começa um filler gigantesco, onde eles se inscrevem para um acampamento de verão, onde eles vivem muitas aventuras, fazem amigos novos, e assim 30 capítulos se passaram. E quando o acampamento termina, eles decidem ir até a cidade Celeste, só que no meio do caminho eles se encontram com a Fantina, a líder do ginásio de Earthhome. O Ash tem uma batalha ali casual contra ela e perde feio, vendo que ele precisa treinar mais. Assim eles vão para o concurso Celestic e lá Dal luta contra uma antiga amiga da sua mãe, Lila, mas por fim consegue derrotá-la levando a sua terceira fita. Depois disso a equipe galáctica volta a aparecer, buscando as orbes para despertar os pokémons lendários Dialga e Palkia. Até mesmo a Cynthia acaba aparecendo para tentar detê-los, porém um homem chamado Cyrus, que estava do lado deles, acaba sendo infiltrado e assim eles conseguem realizar o seu plano e roubar as orbes. Os nossos heróis, sem ter o que fazer, seguem a sua viagem e conhecem outro da Elite 4, o Aron. Quando uma batalha dele estava sendo transmitida contra a Cynthia, o Ash acaba se reencontrando com o Paul e mais uma vez eles têm uma batalha. Dessa vez o Turtwig do Ash acaba evoluindo, mas com isso ele fica muito lento e não sabe o que fazer. E o próprio Torterra do Paul fica triste com isso e tenta ajudá-lo. E por fim, novamente eles voltam para Earthhome, conhecem um novo personagem irritante, o Barry, e finalmente tem a sua batalha contra a Fantina. E graças às suas novas técnicas e o seu Team Char que estava extremamente poderoso, o Ash consegue ganhar e levar mais uma medalha. E quando eles seguem para a cidade de Canaleve para sua próxima batalha, novamente o líder estava ausente. Só que eles acabam descobrindo que a cidade estava sofrendo de diversos pesadelos por conta da presença novamente de um Darkrai. E eles precisariam ir atrás da Cresselia que lutaria contra o Pokémon Sinistro. E assim eles conseguem, temos uma batalha final entre os dois e finalmente as coisas voltam ao normal na cidade de Canaleve. E agora chegamos a mais um filme. Giratina é o único Pokémon que vive no mundo reverso, um reino muito misterioso que está sendo abalado pelas lutas do Dialga e Palkia. E o Giratina fica muito enfurecido com isso, e para fazer com que isso pare, ele consegue arrastar o Dialga para o seu mundo inverso para eles terem uma batalha lá. Porém, eles acabam sendo interrompidos por um pequeno Shaymin, que os interrompe por um pequeno tempo, e nisso o Dialga consegue escapar. Porém, o Giratina não desistiria. De volta para o mundo real, o Shaymin, que estava doente, acaba encontrando o Ash e o resto da turma. Ele consegue se comunicar telepaticamente com eles, pede ajuda para ele conseguir se encontrar com os outros Shaymis no Jardim Gracidia. Porém, no caminho, eles acabam sendo atacados e arrastados para o mundo reverso, se encontrando com Newton Graceland, um pesquisador que está investigando aquele mundo. Só o que eles não sabiam é que o seu ex-assistente, agora nomeado como Zero, pretende usar o poder do Giratina para conseguir governar o mundo invertido. Só que isso causaria o caos e a destruição nesta realidade. E ele até consegue capturar todo mundo, obrigar o Shaymin a abrir um portal de volta para a realidade, levando o Giratina para lá e conseguindo prendê-lo. Porém, o Newton consegue liberá-lo, o Shaymin doa sua energia para que ele possa se recuperar, e assim eles conseguem derrotar o Zero e todos os mundos voltam ao normal. E aqui voltamos para a série na temporada 12. E o Ash volta para Canaleve para enfrentar o líder do ginásio, Byron, mas acontece que ele é o pai do Roark, que apareceu por lá e não para de discutir com seu pai. A rixa entre os dois acaba terminando em uma batalha, e o Ash tem que esperar toda essa situação familiar para poder lutar contra ele. Por fim, há reconciliação entre pai e filho, e o Ash finalmente luta contra ele. Usando todos seus poderes e astúcia, eles conseguem superar esse desafio e levar mais uma insígnia. Depois disso, eles se encontram novamente com o Barry e descobrem que na Ilha de Ferro, onde muitos vão para treinar, os pokémons de tipo aço estão ficando malucos. Investigando junto com um treinador chamado Riley, eles descobrem que a equipe galáctica estava por trás de tudo isso. Eles estavam
acabam usando uma máquina extraindo a energia do lugar para encontrar um altar feito para o Dialga e Palkia e dar continuidade para seus planos. Mas são interrompidos pelos nossos heróis que destroem as máquinas deles. E agora eles seguem para o concurso de Chocovine, encontrando com uma das rivais mais implicantes de todas, a Úrsula, que acaba avançando junto com a Dal e as duas têm que se enfrentar na final. E claro que a Dal deu uma lição nessa metida, ganhando assim a sua quarta fita. Depois o Ash acaba competindo num campeonato de Pokéaro e seu Staraptor acaba evoluindo quando estava lutando contra o Paul, e pela primeira vez ele consegue ganhar do seu rival. Foi num concursinho de argola, mas já é um começo. E outro dia, enquanto eles estavam treinando, o Piplup da Dal começa a se iluminar para evoluir, só que esse não é o desejo dele. Ele luta contra isso, fica muito mal, tem uma crise de identidade e por fim a Dal entende os sentimentos dele e usa uma pedra eterna para impedir que essa evolução um dia aconteça. Depois ela participa de mais um concurso, mas o seu amigo de infância Kenny acaba ganhando dessa vez. Depois eles acabam descobrindo o ping-pong Pokémon e o Ash decide tentar essa modalidade. E quando ele começa a treinar, a Dal também entra na brincadeira, mas o seu Ambipom realmente gosta muito e é um prodígio nisso, lutando contra todos e só perdendo para o antigo campeão, que vê todo o potencial do Ambipom e pede para Dal o deixar treiná-lo. Por fim a decisão foi do Ambipom e ele acaba ficando. E mais uma emocional despedida. E agora eles vão para a cidade de Snow Point, onde conhece a líder de ginásio, Cadence, que é especialista em Pokémons gelo. E eles têm uma batalha 4 contra 4, onde o Ash usa diversas estratégias e truques. E por fim o Chimchar consegue ganhar a última batalha e levar mais uma medalha para o Ash. Agora lhe faltava apenas mais uma para conseguir entrar na liga. E quando eles saem do ginásio, eles se encontram com o Paul e o seu irmão, e coincidentemente aparece a pirâmide de batalha. Um trauma para o Paul que viu seu irmão perder nessa batalha, e é por isso que ele discorda do seu modo de treinar. E assim ele desafia o Brandon para uma batalha, e mesmo usando todos os seus melhores Pokémons da melhor forma, ele acaba perdendo. E o Brandon dá uma grande lição de moral para ele. E quando essa batalha termina, Red diz para o Paul ter uma batalha 6 contra 6 com o Ash. Eles aceitam e irá acontecer daqui 10 dias no Lago Perspicácia. E nesse meio tempo, a caçadora Jay retorna, querendo capturar um Red Gigas. Mas ele acaba se descontrolando, todo mundo luta contra ela e ela foge sem êxito. E quando eles pegam um trem para ir até o Lago da Perspicácia, as coisas começam a dar errado de uma forma estranha e eles conhecem o Looker, que descobre que foi a equipe galáctica que tinha mudado a rota dos trens. Consertando, eles finalmente conseguem chegar ao lago e começa mais uma batalha épica do Paul contra o Ash, que é muito acirrada. O Ash usa todas as novas técnicas que ele aprendeu e até mesmo seu Chimchar acaba evoluindo para Morpheno. Só que na última batalha dele contra o Electabuzz, o Ash acaba perdendo e foi uma das derrotas mais dolorosas para ele, duvidando até mesmo da sua forma de treinar os Pokémons. Mas enfim, eles acabam trombando novamente com a equipe galáctica, que continuavam como malucos escavando tudo para ver se eles encontravam o Pilar da Lança. E aí que eles acabam descobrindo também que o Looker era na verdade um espião, e com a ajuda dele eles conseguem escapar de lá. Depois disso eles acabam se encontrando novamente com a mãe da Dawn e também conhecem o Palmer, um dos cérebros da fronteira de Sinnoh. O Ash participa de um pequeno concurso e quando ele consegue ganhar, ele tem a chance de lutar contra o Palmer. Porém, como esperado, ele acaba perdendo. De qualquer forma, o Ash acaba levando o troféu. Depois disso, eles acabam conhecendo a Lyra e o Curi, que caminham por Sinnoh apresentando um festival temático de Johto. Ela desafia a Dawn em uma batalha que ganha e leva um ovo, que rapidamente se transforma em um pequeno Cyndaquil. E assim eles seguem junto na jornada. E a Dawn vai para participar de mais um concurso, mas acaba perdendo na final para a própria Jessilina, que incrivelmente já juntou 3 fitas. Tendo mais aventuras, Johto acabam se separando deles, mas deixam um Pokégear como presente. Depois eles acabam se encontrando novamente com a equipe galáctica, que finalmente encontrou o portão para o Pilar de Lança. Porém, eles precisavam agora do Trio dos Lagos, os Pokémons lendários Uxie, Mesprit e Aself, que vivem em outra dimensão, mas usam esses lagos como portal para se comunicar. E tanto o Ash, a Dawn e o Brock acabaram vendo eles sem saber o que era. E para conseguir
esses pokémons, a equipe galáctica contrata a caçadora Jay, que lança uma bomba em um dos lagos e consegue capturar primeiramente o Azelf. Assim, os outros dois aparecem para protegê-lo, só que também acabam sendo capturados pela caçadora. E agora, deduzindo que eles poderiam ter os levado para o Monte Coronet, a Cynthia também aparece e começa a levá-los para lá. Só que no meio do caminho, o trio dos lagos acabam transportando o Ash, a Dal e o Brock para a base da equipe galáctica, onde eles recebem um monólogo do Cyrus, dizendo em como aquele mundo estava podre e precisava ser reformado. Eles até tentam lutar, mas acabam sendo presos. E o Cyrus finalmente consegue ter acesso ao pilar de lança, e usando as orbes e o trio dos lagos, estava tudo pronto para evocar os lendários do espaço e tempo. E com seu elo vermelho, Cyrus pretende controlar Dialga e Palkia. Só que assim que acaba aparecendo para libertar os nossos heróis, e eles conseguem chegar para enfrentá-lo. Libertando o trio dos lagos do seu transe, o Cyrus acaba desaparecendo no espaço e tempo, e agora caberiam a eles acalmar Dialga e Palkia e fazer com que tudo voltasse ao normal. O que por fim acaba dando certo, o trio dos lagos vai embora e o restante da equipe galáctica finalmente é presa. Seguindo, eles acabam se encontrando com um velho especialista em treinar pokémons voadores, e mais uma vez, com a velha desculpa de treinar os seus pokémons, o Ash acaba deixando o seu Gliscor com ele. Mas a parte boa é que depois de competir muito contra o Barry, o Ash acaba capturando um Gibrel. E logo depois, para testar o seu novo Pokémon, ele tem uma batalha amistosa contra o Barry. E sim, ele acaba perdendo e aqui a temporada se acaba. E aqui temos mais um filme, Arceus e a Joia da Vida. Eles chegam até uma cidade chamada Mitina, e lá eles conhecem China e Kevin. A garota tem o poder de conectar o seu coração com o coração dos Pokémons. Dessa forma, ela evoca o Dialga para salvar o Pikachu e o Piplup. Porém, as coisas ficam um pouco complicadas, porque aparece o Giratina querendo lutar, mas o Ash consegue acalmá-lo, e o Palkia também aparece para resolver tudo de vez. Mas agora que chega o verdadeiro problema. Arceus aparece querendo a sua Joia da Vida, a China o entrega, porém aquilo era uma falsificação. Ele fica extremamente enfurecido e deseja vingar os humanos. E é aí que o Dialga decide teletransportar os heróis para o passado e resolver tudo, conhecendo a verdadeira história dos seus antepassados, onde Marcos enganou o Damos e o próprio Arceus, criando essa Joia da Vida falsa. Então o Ash vai atrás da joia verdadeira, conseguindo resgatá-la e entregá-la de volta para o Arceus, resolvendo todas as coisas no passado. Porém, quando eles voltam para o presente, o Arceus ainda estava lutando e destruindo tudo. Só que quando ele vê o Ash, ele se lembra de toda a história que foi mudada, parando seus ataques e reconquistando a sua confiança e esperança com os humanos, dizendo que o mundo do qual eles vivem é maravilhoso e que agora ele entende que ele também faz parte dele. E continuaremos com a saga de Dal e seus concursos. Afinal, lhe falta apenas uma fita para ela poder participar do grande festival, e lá ela se encontraria novamente com a sua arqui-rival Úrsula, e seria exatamente ela que ela enfrentaria na final. Depois de um show de força e elegância, ela consegue derrotar a Úrsula e ganhar finalmente a sua última fita. E depois, em uma batalha contra a equipe Rocket, o Morpheno do Ash fica descontrolado, ativando toda a sua fúria, inclusive machucando seu próprio treinador, mas toda essa energia acaba fazendo ele evoluir para Infernape. Depois eles vão para a cidade de Sunyshore, por Ash conseguir a sua última insígnia para entrar na liga. Porém, ao chegar ao ginásio, eles estavam simplesmente doando as insígnias. E claro que o Ash não aceitaria isso. Afinal, seu líder, Volkner, ou melhor dizendo, Minato Namikaze, tá super desanimado e não quer lutar com ninguém. Só que o seu antigo amigo, o Flint, que é um dos integrantes da Elite 4, aparece e convence ele a lutar contra o Ash. E ele estava perdendo feio, mas são interrompidos por uma queda de energia, causada, claro, pela equipe Rocket. Eles então ajudam o líder a resolver toda essa bagunça, mas por fim ele não teria tempo para outra batalha e isso acaba sendo adiado. E aí eles começam a viajar por Sinnoh, conhecem outro Ranger Pokémon, também conhecem a Bertha, que é outra integrante da Elite dos 4. Dessa vez a Ash pôde batalhar contra ela, mas também acabou perdendo. Depois disso eles acabam encontrando a gêmea perdida da Dal, a Sálvia, que é uma princesa, mas ela queria
queria muito participar do concurso. Assim, a Dal acaba trocando os papéis com ela para que ela consiga fazer isso, e usando o seu Togekiss ela consegue avançar até a final contra a Jessilina e milagrosamente vencer o concurso. Mas como ela tem um nobre coração e vê como a Jessilina ficou triste com isso, ela decide dar a sua fita para ela, completando assim as 5 fitas que ela precisava para participar do festival. E ainda mais, ela acaba dando o seu Togekiss para a própria Dal. E assim finalmente começa o grande festival. E nos reencontramos com todos os personagens que vimos no caminho, como Nando, a Úrsula, a Zoe e o Kenny. A Dal então acaba lutando novamente contra a Úrsula, e por muito pouco ela consegue ganhar, e a Úrsula fica choramingando como sempre. Depois ela enfrenta a Jessilina, acabando com todos os seus sonhos de levar o troféu, mas pelo menos ela soube perder e mandou a Dal ganhar aquele festival. E assim chega a grande final da Dal contra a Zoe, 2 amigas e rivais, 2 das maiores coordenadoras Pokémon. E a batalha entre elas é um verdadeiro espetáculo, sendo levada até o último instante sem nenhuma ganhadora definitiva, mas por fim os juízes decidem que quem teve a melhor atuação foi a Zoe. Mas a Dal não poderia estar mais orgulhosa de toda a sua trajetória. Afinal, no início ela nem tinha interesse e olha só como ela evoluiu. Tudo com o apoio da sua mãe, que estava muito orgulhosa. E ela devolve a sua primeira fita que ela deu no início, para assim afirmar que este sim era o seu destino. E agora o Ash volta para enfrentar o Volkner e conseguir a sua insígnia luminosa. A batalha entre eles está muito acirrada, mas querendo ou não, o Ash tinha feito uma boa evolução. E no final, graças ao seu Infernape, que acumula um poder gigantesco e ainda assim consegue controlá-lo, ele vence a batalha e leva a última insígnia para finalmente poder participar da liga. E assim eles finalmente chegam à Conferência do Lírio da Ilha Valley, também conhecido como a Liga Pokémon da região de Sinnoh. O Ash então consegue fazer o seu registro para o torneio e decide pedir para o Professor Carvalho 5 Pokémons antigos. E mesmo com a equipe Rocket tentando roubá-las e depois explodindo para toda a região, eles conseguem de 1 a 1 recuperá-los. E logo a sua primeira batalha já seria extremamente difícil contra o Nando. A batalha segue bem acirrada e no último confronto o Ash usa o Heracross, e apesar de acabar dormindo e estar na desvantagem, o Ash usa o ataque sonâmbulo e consegue reverter isso, acordando o Heracross e vencendo a batalha. E assim ele consegue avançar na liga, e agora ele teria que lutar contra o pervertido do Conway, que até que foi uma batalha bem legal, mas o Ash consegue vencê-lo com uma certa facilidade. Seguindo agora para as quartas de finais, ele teria que lutar contra o Paul, o que dá muito medo porque o histórico favorece a derrota do Ash. E sinceramente essa é uma das lutas mais bem trabalhadas da série, cheia de detalhes, técnicas, reviravoltas. É realmente muito emocionante e vale a pena vocês reassistirem ela, ou assistirem pela primeira vez se ainda não assistiram. E no meio de tudo isso, após um final épico, o Infernape desperta toda a sua fúria e poder, e assim ele consegue vencer a batalha. Uma vitória muito justa e merecida para o nosso garoto Ash. E parece que o Paul finalmente está deixando de ser tão mala, reconhecendo a vitória do Ash sem todo aquele orgulho. E agora chegamos às semifinais, onde o Ash enfrentaria um treinador que foi capaz de capturar um Darkrai. Este era o Tobias e ninguém sabia como ele conseguiu isso, mas ele tinha um Darkrai que derrotou todo mundo sozinho até chegar ali. E ele também acabaria derrotando 3 Pokémons do Ash sozinho, até a chegada do Zeptai, que acaba dormindo e tudo mais, mas por fim ele incrivelmente consegue vencer o Darkrai. Porém o Ash estava com muita desvantagem, e o segundo Pokémon do Tobias era um Latios, que derrota facilmente o Sceptile e também logo em seguida o Staraptor, sobrando apenas para o Ash o seu Pikachu, girando seu boné para confirmar que a coisa ficou séria, e o Pikachu dá tudo de si para vencer essa batalha, fazendo tudo o que ele pode, e no final nenhum dos dois consegue continuar. Mas o Tobias ainda tinha 4 Pokémons, e dessa forma ele acaba vencendo. Pelo menos ele foi um bom ganhador e ainda conseguiu vencer na final, sendo campeão da liga. E agora eles deveriam retornar para a cidade da Dawn, e no caminho de volta o Brock acaba cuidando de um Pichu que estava com febre, e toda essa experiência acaba deixando ele bem pensativo
pensativo. Afinal, será que ele gostaria de se tornar um doutor Pokémon? Enfim, eles chegam até a casa da Dawn e nos preparamos para mais uma triste despedida. O Ash vai seguir na sua jornada para se tornar um mestre Pokémon, enquanto o Brock decide que sim, vai se tornar um doutor, e a Dawn seguirá na sua jornada como coordenadora, seguindo para a região de Hoenn. E agora é o momento de partir. Foram tantas vivências, tantas emoções. Sinnoh com certeza é uma das sagas mais memoráveis de Pokémon. Mas agora chegou a hora de cada um seguir o seu caminho. É o fim de uma jornada, mas pode ter certeza que voltaremos nos encontrar. Então deixa aqui nos comentários se eu continuo essa saga de vídeos. Do resto, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Não se esqueça do like se você ainda não deixou. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E aquele grande beijo no seu coração de melão. E tchau!